Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Oliveira, aqui no canal Gramática Simples e Fácil, com um novo formato, com mais novidades para esse ano de 2026. Queria agradecer a todos os inscritos no canal. Não tive a oportunidade de agradecer quando nós atingimos a quantidade de 1000 inscritos no canal, então deixo aqui todo o meu agradecimento, toda a minha gratidão. Afinal de contas, atingir uma quantidade de 1000 inscritos em um canal não é para qualquer um. Lembrando que, diferentemente de outras redes sociais, no YouTube você tem um canal de televisão. E você tendo um canal de televisão com 1000 telespectadores, é sempre motivo para celebração. Muito obrigado mais uma vez. Bom, retomando as nossas atividades presenciais, entre aspas, hoje, um novo formato, vou trazer para vocês uma explicação sobre um assunto que ainda causa bastante problema, principalmente quando se vai produzir algum texto. Embora esse assunto esteja estudado lá nas séries iniciais, fundamental menor, fundamental maior e até no ensino médio, alguns alunos ainda têm muita dificuldade quando vão utilizá-lo, sobretudo na produção da redação do Enem. Portanto, hoje nós vamos estudar os dois porquês em segundos depois da vinheta. Então hoje, como eu havia prometido, vamos estudar o uso dos porquês. Mas, afinal de contas, o que são esses porquês? A qual classe gramatical eles pertencem? Quantos eles são? E em que situações nós podemos utilizá-los? Esta e outras perguntas eu responderei agora. Bem, em relação à quantidade dos porquês, gente, não se atrapalhem e não confundam. São apenas 4. 4, o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê junto com acento e o porquê separado com acento. O primeiro porquê é o porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento utiliza-se no início. Repito, atenção, anotem. No início de perguntas interrogativas diretas. Mas o que são perguntas interrogativas diretas? Perguntas interrogativas diretas são aquelas em que elas já iniciam com o uso do porquê. Por exemplo, por que você não veio? Percebe que o porquê, que a pergunta é interrogativa e já inicio com o porquê? Nesse caso, utiliza-se porquê separado sem acento. Interrogativas diretas. Por que você não veio? Por que você foi embora? Por que você não trabalha? Por que estou estudando o uso dos porquês? Toda vez que eu utilizar o porquê no início de perguntas, nós chamamos essas perguntas de diretas e o porquê separado, sem acento, bem no início delas. Resolvido? Mas calma aí. Ainda há uma outra situação em que eu vou utilizar o porquê separado, sem acento, em interrogativas. Mas nesse caso, eu vou utilizar em interrogativas indiretas. Frases interrogativas indiretas são aquelas em que eu não inicio a frase com o porquê. Mas antes, eu inicio com uma quebra, com algum comentário. E só depois eu realizo a pergunta. Nesses casos, não se coloca o sinal de interrogação no final da frase, porque embora ela seja interrogativa, ela é uma interrogativa indireta. Exemplos. Conte-nos. Por que você não veio? Percebam? Conte-nos. Essa é a quebra. A partir desse momento, a frase não será mais interrogativa direta. Conte-nos. Por que você não veio? Neste caso, o porquê é separado, ok? Sem acento, mas não se coloca o sinal de interrogação no final da frase. Portanto, é uma outra possibilidade de utilização do porquê separado sem acento.
Terceira possibilidade do uso do porquê separado sem acento. Essa informação é uma informação extra, vou já explicar para vocês. Durante muito tempo, principalmente a elite erudita do Brasil, utilizava-se o porquê no meio de determinadas frases. Vou citar algumas delas. Essa é a estrada, por que voltaremos? Não é essa a vida, por que lutamos? Perceba que soa um pouco estranho? Frase. Raramente utiliza-se o porquê no meio de frases como essa. Na verdade, hoje em dia, nós utilizamos os pronomes relativos equivalentes a esse porquê. Essa é a estrada pelas quais voltaremos. Pelas quais. Não é essa a vida pela qual lutamos. Portanto, gente, os pronomes relativos pela qual, pelos quais e pelas quais, hoje em dia, eles são utilizados nessas frases onde, em algum momento, utilizava-se o que. Tudo bem? Só uma informação adicional. Talvez uma questão como essa caia, sim, em algum concurso público. Em vestibular, raramente isso vai ocorrer, mas em concurso público, sim. Portanto, é importante vocês entenderem que, se vocês encontrarem no porquê separado, no meio de determinadas orações estranhas, como as citadas por mim, substitua imediatamente pelas seguintes expressões: pela qual, pelos quais e pelas quais. Tá? E aí vocês terão uma equivalência de saber qual seria o porquê utilizado nesse espaço. Porquê junto, sem acento. De forma bem resumida, o porquê junto, sem acento, vai ocorrer em respostas. Em respostas a perguntas onde utilizamos o porquê separado sem acento, sejam elas interrogativas diretas ou indiretas. Na verdade, ele vai ocorrer nas respostas dadas às perguntas feitas pelo porquê separado sem acento. Por que você não veio? Porque eu não fiz. Então é isso, gente. O porquê junto sem acento, ele vai ocorrer quando houver necessidade de você responder às questões formuladas pelo porquê separado sem acento. Lembrando que porquê junto e sem acento vai ocorrer nas orações subordinadas causais e também nas orações coordenadas explicativas. Mas isso é uma outra história. E o porquê junto e com acento? Vamos lá. Existe uma regra na língua portuguesa em que diz o seguinte: qualquer palavra precedida por um artigo se torna um substantivo. Ok? Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas. Se qualquer um desses artigos estiverem colocados antes de um porquê junto, esse porquê deverá ser acentuado. Esse porquê vai se equivaler, terá equivalência à palavra motivo. Vou citar um exemplo. Queremos saber o porquê do seu medo. Queremos saber o motivo do seu medo. Ok? Queremos saber o porquê do seu medo. Percebam que a palavra porquê, ela está acentuada porque ela vem precedida de um artigo. O artigo o. Tudo certo até aqui? Vamos ao último caso do uso dos porquês. Gente, porquê separado e com acento, ele vai aparecer. Ele é um advérbio interrogativo, tá? Assim como o porquê separado sem acento. É um advérbio interrogativo. Mas esse porquê, ele vai aparecer no final das orações, no final das frases. E vai ser acentuado porque, na prática, durante o uso nas falas, no cotidiano, nas expressões, no processo de comunicação, ele vai ter uma certa entonação. Vou citar alguns exemplos para vocês. Você não veio ontem. Por quê? Perceberam a entonação? Você não veio ontem. Por quê? Como você introduz
uma entonação, um efeito sonoro final ao que, ao pronome relativo que, nesse caso ele fica acentuado. Um segundo e último exemplo, o time do Imperatriz chutou várias vezes no gol, mas fez apenas um gol. Por quê? Perceberam a entonação? Então, gente, se você não conseguir identificar a entonação durante a leitura do texto, é só verificar a posição desse porquê. No final da oração, está acentuado, tá? Claro, desde que esteja fazendo uma pergunta. Lembrando, embora ele esteja no final das orações, nós colocamos sim o sinal de interrogação. Certo, gente? Gostaram então dessa breve, ligeira, rápida e objetiva explicação sobre o uso dos porquês? Mas calma aí, não saiu ainda. Vamos fazer agora um exercício de fixação. Venham comigo. Complete as frases que se seguem com o uso do porquê separado, sem acento, porquê junto sem acento, porquê junto com acento e porquê separado com acento. Vamos lá? A letra A. A situação é difícil porque faltam recursos. Qual é o porquê? Letra B. Todos querem saber o porquê de sua desistência. Lembram da dica? Por que você não nos ajuda mais? Início das orações, interrogativos. Vamos à letra D. Gostaria de saber por que eles ficaram tão revoltados. No meio de uma interrogativa indireta, qual será o porquê? Venha hoje, porque amanhã será muito tarde. Vocês lembram das subordinadas causais? Eles não nos comunicaram que iriam viajar. Por quê? Por quê? Perceberam a informação?
porque as coisas não estão dando certo. Lembram daquela dica que eu dei para vocês, da equivalência a determinados pronomes relativos? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou estar trazendo mais vídeos com esse novo formato, mais vídeos de gramática, já que no nosso canal nós temos inúmeros vídeos que tratam da literatura, de obras literárias. Então eu vou estar trazendo mais vídeos sobre essas questões gramaticais, para que vocês possam utilizá-la ao longo de suas vidas, da sua jornada acadêmica, vestibulares e concursos públicos. Ah, detalhe, não vou pedir que vocês compartilhem o vídeo, não vou pedir que vocês comentem, mas eu vou exigir que vocês deem um like, tá bom? Afinal de contas, é através dos likes que o YouTube divulga os nossos conteúdos, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.